Olá, pessoal. Mais uma vez aqui para a nossa aula semanal. Hoje, frente 1, aulas 11 e 12, estão todas na sequência, tá? 11 e 12. Nós vamos ver hoje, gente, o início da colonização portuguesa na América. Nós sabemos que, durante as grandes navegações, o continente americano foi dividido entre Portugal e Espanha. A divisão do célebre Tratado de Tordesilhas. Agora, bem interessante. Logo após a chegada do Cabral ao Brasil, Pedro Álvares Cabral, 22 de abril de 1500, Portugal toma posse da colônia americana. O interessante é saber o seguinte, que num primeiro momento, nos primeiros 30 anos, Portugal não deu muita bola para o Brasil, não. Então, o que eu não quero é meu deixar nada. Por que Portugal não deu muita bola? Porque estava preocupado com os grandes lucros, com o comércio nas Índias. Lá era só chegar, carregar o navio e lucrar, encher o bolso. No Brasil, no primeiro momento, não havia nada para ser explorado, no primeiro momento. Não quer dizer que não foi explorado nada aqui. Essa primeira etapa, esses 30 primeiros anos que Portugal não deu muito valor para o Brasil, vamos assim dizer, nós chamamos de período pré-colonial, quer dizer, um período que antecede a ocupação humana, a colonização. E nesse período pré-colonial, o Brasil vai estrear no sistema capitalista europeu, com a exploração do primeiro produto, que é o pau-brasil. Lembre-se, nós já vimos isso. O Brasil, gente, ele teve 5 ciclos econômicos durante o período colonial. O primeiro foi o pau-brasil. O pau-brasil, gente, é uma madeira, certo? Que produz uma coloração, uma tintura vermelha. É uma madeira, uma árvore endêmica. O que significa endêmica? Que é uma árvore nativa daqui, só tem aqui. Só tem aqui. Nós sabemos que isso vai ter uma vantagem. Os nativos chamavam a árvore do pau-brasil de Ibirapitanga, que é o nome em tupi-guarani. Além de ser uma madeira endêmica, quer dizer, uma planta exclusiva do Brasil, ela era usada para fazer uma tintura, extrair dela uma tintura vermelha para atingir tecidos. Lembrando que na época não tem corante químico, tudo é natural, e o vermelho era uma das cores mais difíceis de se obter. Por isso que o tecido, o pano vermelho, custava caro. Outra característica é que o pau-brasil foi um produto de estanco. Estanco. Então, quer dizer que ele era tão valioso que era monopólio do rei. Monopólio do rei. Só o rei podia extrair a árvore, vender a árvore. Lógico, gente, que o rei Dom Manuel não veio de machado cortar lenha aqui. Ele concedeu o pau-brasil em arrendamento. Ele arrendou a exploração do pau-brasil. O que é arrendar? Você passa o direito para outra pessoa explorar. Lógico, em troca de um pagamento. O primeiro arrendatário, o primeiro explorador do pau-brasil na colônia, foi o Fernando de Noronha, por isso que tem a ilha em homenagem a ele. Outra característica do pau-brasil é que ele foi um ciclo predatório, destrutivo, destruidor. O pau-brasil foi explorado até sua quase que completa extinção. Por quê? Pessoal, era metade da época, você chegou, viu aquela mata com aquela ideia, isso nunca vai acabar. E acabou. E uma última característica é que ele também foi um produto de mão de obra livre e nativa. Olha só, o único ciclo que teve mão de obra livre foi do pau-brasil. Indígena. Agora vem cá, o índio cortava a lenha e entregava para o português de boa assim? Não. O que valia era a prática do escambo. O nativo entregava a madeira para o português e em troca o português pagava. Lógico, não pagar com dinheiro. Ele dava uma série de bugigangas, quinquilharias, tecidos, instrumentos de ferro, perfumes, espelhinho, peitinho, aquela coisa toda. O índio é bobo, pegava isso. Na verdade, gente, no escambo não tem lado perdedor nem lado ganhador. Ambos os lados ficam satisfeitos. Com o declínio do pau-brasil, já que os portugueses detonaram a exploração, Portugal muda a tática. Em 1532, vem para o Brasil um nobre português chamado Martim Afonso de Souza.
O Martim Afonso de Souza, em 1532, vai fundar a primeira cidade do Brasil. A primeira cidade do Brasil, que é São Vicente, ali pertinho de Santos, Guarujá, certo? Ou seja, daqui 12 anos ela completa 500 anos, correto? Bom, se eu tenho cidades, eu tenho pessoas, então termina o período colonial, nós iniciamos o período colonial. Só que para você ter gente fixa morando aqui, você tem que ter uma fonte de renda. É nesse momento que nós vamos iniciar o segundo ciclo econômico, que foi o mais importante entre todos. Nós tivemos 5 ciclos. O número 2, que eu vou comentar agora, foi o mais importante entre todos. É o ciclo da cana-de-açúcar, ou somente açúcar. Certo? O açúcar, gente, ele vai do ciclo do açúcar do final do século XVI até o início do XVIII. Não estou dizendo que ela parou de produzir açúcar. Ele vai bombar nesse período. O ciclo do açúcar foi o mais importante entre todos, mais do que o ouro, do que o café. O ciclo que deu mais lucros para Portugal. Passei o período. Por que ele deu tanto lucro? Porque é a combinação de 2 fatores, o açúcar. Pequena produção, tem pouco, e monopólio português. Tem pouco e só Portugal tem. Gente, é um sonho de todo comerciante. Ou a minha mercadoria é pouquinha e só eu tenho. Eu compro o preço que eu quiser. Para vocês terem uma ideia, no finalzinho do século XVI, 1570, 1590, a cotação do açúcar era em ouro. Era em ouro. Então, Portugal vai ganhar a maior grana. E onde nós vamos produzir? A região escolhida para a produção do açúcar foi o Nordeste. O Nordeste brasileiro. Por quê? Porque ele reuniu uma série de características. Solo fértil, solo de massapê, super fértil. Clima tropical, a cana-de-açúcar gosta do clima quente, certo? E o Nordeste é a região da América mais próxima da Europa, mais perto da Europa, certo? Esses 3 motivos levaram Portugal a produzir o açúcar no Nordeste. Gente, detalhe, não é lá no sertão nordestino que eu estou produzindo açúcar, é na região da Zona da Mata, que tem um índice pluviométrico quase igual ao da nossa região, chove normal lá, ok? A unidade produtora de açúcar recebe o nome de engenho, certo? Recebe o nome de engenho. E nós tínhamos, durante o período colonial, 3 tipos de engenho. O engenho de roda d'água, o engenho de roda d'água, o nome já é sugestivo, ele é movido pela força hidráulica, um moinho de água. O engenho de trapiche, na apostila tem as palavrinhas. O engenho de trapiche foi o mais utilizado, gente. Ele era movido por bois. Quem toca a moenda são os bois. E havia também um terceiro tipo, que era um engenho de pequeno porte caseiro, né? Ele era movido manualmente. Você fazia o açúcar em casa, lembra? Porque custava muito caro. E os derivados, gente, o melaço, a rapadura, são produtos que não estragam e aumentavam o consumo de proteínas. A composição de um engenho, gente, é super simples. Você tem a casa grande, que é a morada do senhor do engenho, uma capela, uma igrejinha, a senzala, que é o alojamento dos negros, e a parte mais importante do engenho era a moenda, onde você moe a cana, tira o caule da cana, a popular garapa, e a casa de purgar, onde propriamente dito o açúcar era fabricado. Casa grande, capela, senzala, moenda, casa de purgar. Beleza? Essa é a composição básica do engenho colonial. Na apostila tem até um esqueminha mostrando. Ok? Agora, um outro fator de destaque desse período é a organização social. Gente, se for fazer a pirâmide mais fácil que tem. Você tem 2 classes. Você tem lá o senhor de engenho, que é o proprietário, o português, branco, certo? E você tem, na parte no andar de baixo, vamos assim dizer, os mestiços e escravos. Mestiços e escravos. Ponto. Senhor de engenho, mestiço e escravo. Mobilidade zero. Sem mobilidade social. Zero. E as principais características dessa sociedade é que é uma sociedade rural. O que eu quero dizer com rural? A zona rural é mais importante que a zona urbana. Então, engenho é uma sociedade que tem um elevado grau de miscigenação, mistura de povos,
povos, branco, negro, índio, branco, índio, muitas misturas. E uma sociedade rigidamente patriarcal. O pai, o homem branco, certo? Heterossexual, é o padrão de dominação. Ele tem o controle, ele tem o poder de vida e morte dentro do seu engenho, certo? Sem mobilidade social. Então não se esqueça que entre todos os ciclos econômicos, mesmo que nós não vimos, o açúcar foi mais importante. Por quê? Para finalizar, porque na prática o açúcar determinou, forçou Portugal a colonizar o Brasil. Na prática, o açúcar forçou Portugal a colonizar o Brasil. Valeu, galera. Até o nosso próximo encontro. Tchau e bons estudos.